Olá, estamos de volta aqui para mais um podcast na plataforma Spotify, SoundCloud e as diversas plataformas, iTunes. Que maravilha, eu adoro, porque o áudio é maravilhoso. Quem é uma pessoa como eu, que é tímida, que não gosta de aparecer... Então é só voz, então fica tudo certo, você fica imaginando. E eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu comecei em rádio, é que nem o William Bonner. Todo mundo pensa que o William Bonner tá de terno e gravata. Eu vou falar pra você. Ali ele tá de terno, gravata, ele tá com shorts. Não aparece. E no rádio é a mesma coisa. Você não tá vendo quando nós estamos. Por exemplo, estou aqui de cueca em front ao querido Bruno Vieira. E aí, e o Bruno tá de samba canção. Tudo bem, Bruno? Tudo bom? Bom dia. Gostou? Bom, muito bom. É a imaginação. Verdade. Tá todo mundo imaginando que nós estamos assim, só que não. Eu estou de cueca, mas por debaixo da calça. Sim. É o entendimento de cada um. Entendimento de cada um. Mas já vamos começar, bate pronto, Bruno. O poder da mente, o poder de imaginar coisas. O que isso tem a ver? Ó, que viagem que eu vou fazer agora. O que isso tem a ver, imaginação, com a psicologia? A pessoa que chega no psicólogo e fala, eu não preciso de psicólogo, que tá tudo certo comigo, é o mais pirado de todos, vamos dizer assim. Quase. Hoje é isso a gente chama de projeção. Certo. É o que todo mundo gosta de fazer. E é onde as pessoas têm as maiores decepções. Porque você projeta algo que não depende só de você, né? E quando não vem o resultado, você se culpa, ou culpa o outro. A frustração. A frustração. Fala muito isso, gerar expectativa no terceiro, no próximo. Sim. Seja no relacionamento, seja um filho, um pai, enfim. Gerar expectativa, algo que não dependa exclusivamente de você. Isso é um ponto maravilhoso de você tocar, porque hoje com as redes sociais nós acabamos vendo que as pessoas, elas postam que estão felizes, alegres, tá tudo certo, tudo maravilha, ninguém tem problema, mas tem pessoas que fogem, vão para outra curva, postando coisas um pouco depressivas, e você acaba identificando, não sendo da área, não sendo psicólogo, fala, poxa, essa pessoa não tá tão legal, e às vezes são pessoas próximas de você que você fala, poxa, essa pessoa publicou uma foto negra, um texto totalmente depressivo. As pessoas, elas acabam usando as redes sociais para manifestar suas mazelas ou o que ela está sentindo. Explica pra gente, Bruno. Sim, a rede social, ela é uma maneira de você se expor não se expondo. Você se expõe, mas muitas vezes você cria uma segunda pessoa. É o eu imaginário. E isso, para quem está nesse momento, é muito fácil. Então a pessoa está num momento de depressão, ela não consegue se expressar na comunidade que ela está, na família que ela tem, com os amigos, e ela usa a internet para colocar isso, porque ela está se expondo e ao mesmo tempo não se expõe, porque ela está atrás de um celular, atrás de uma câmera de vídeo, de filmagem, então ela se sente segura, né? E daí vai das pessoas que estão ao redor conseguirem fazer essa interpretação para poder, de repente, num momento de depressão específico, saber até socorrer. Tá, e você com um homem experiente, 40, que a gente estava conversando aqui, você tem hoje 44 anos? 44 anos. Então, voltando no tempo, se você pudesse nomear um ano, quando você descobriu que você gostaria de trabalhar nessa área que se faz tão necessária hoje, porque hoje se fala muito de desenvolvimento, a depressão é uma doença terrível que está devastando aí o mundo inteiro, como o vírus que nós temos aí no dia que nós estamos gravando aqui, no dia 17 de março. Como que você descobriu isso? Você voltaria em que ano? Eu voltaria em 98, 97, eu ainda não tinha me formado. 97, me formei em 99. Mas o que caiu? Você levou um forte impacto emocional, você falou que quero ser psicólogo? Não, na verdade eu comecei a perceber o quanto eu gostava de ouvir. Cara, que legal. E assim, a partir do momento que você se doa nessa questão de vou ouvir, já é o indício que você quer ajudar. Então, ser psicólogo é ouvir o próximo na essência. Saber ouvir. Saber ouvir. Saber ouvir, não apenas ouvir. Existe uma questão que muitas vezes quando a gente está ouvindo, o nosso ímpeto fala mais alto e você quer, na verdade, falar algo, indicar algo, aconselhar algo. E é uma questão que o psicólogo hoje ele não faz isso, ele não te aconselha, ele não te indica, ele traz você para a sua realidade, né, para você se conhecer. E quando você começa a se conhecer, muda completamente o teu eu. Simplesmente assim. Isso é fácil? Não.
né? Mas é muito possível. É possível, então. Então a fórmula, ou se existe uma fórmula, ou um conselho para dar, que nós não vamos dar conselhos aqui, é se conhecer. Não é conselho, a gente orienta. Orientação. Exatamente. Eu brinco que quem dá conselho é um amigo. Certo. O psicólogo, ele pode se tornar um amigo seu, sim, com certeza. Mas você está lá para ser orientado, né? Para você se conhecer. Então o caminho, não existe o certo e o errado. Existe o seu caminho, o que é melhor para você. Então a receita do bolo pode ser para todos, sim, mas o gosto do bolo vai ser diferente. Legal. E aí, Daniel Zaboto, você já passou por psicólogo? Já precisou desse profissional? Bom, muito importante esse assunto. É muito legal estar contigo aqui, Bruno, que você é especialista em alto desempenho e lida até com profissionais da área do esporte. Isso é muito bacana, porque você acaba lidando com um cara que tem uma alta performance, mas tem uma pressão muito grande da sociedade, o que acaba mexendo muito com os comportamentos dele. E é legal isso que a gente está falando, e a gente falou aqui nos bastidores antes de começar esse podcast, num bate-papo rápido, que existe ainda no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil com um índice um pouco maior, a falta de esclarecimento com relação ao profissional da psicologia, que é uma pessoa que vai orientar, que vai entender o comportamento, vai compreender as personalidades e trazer ferramentas ali para que a pessoa se conheça, para que a pessoa se desenvolva. E no Brasil existe esse preconceito, eu não tô louco, eu não preciso ir no médico. E ainda em contraponto, nós estamos vivendo na era da internet, uma era onde todo mundo é autodesenvolvimento e todo mundo virou aconselhador, coach, e um profissional que estuda mais de 5 anos fora toda a vida e toda a faculdade, há um papel muito diferente de bagagem. E eu queria até que você falasse um pouco disso. Como que vive hoje um psicólogo formado com toda a bagagem e estudo obrigatório acadêmico em comparação a esses psicólogos de um final de semana que existe hoje no Brasil, está lotado, e a questão desse preconceito também, como que a gente lida com isso? Sim, o preconceito da psicologia, ele não é de hoje, né? Ele não é também uma característica só do nosso país. Mas isso vem se quebrando. A partir do momento que as pessoas se dão o direito de se querer conhecer melhor, hoje as pessoas querem se conectar de uma maneira mais fácil, mais rápida. Então, quando a pessoa ela tem essa consciência, né, nem que seja momentânea, de que assim, preciso me conhecer, o melhor caminho é um psicólogo. O coaching, as pessoas perguntam muito para mim, Bruno, mas o que você fala dos coaches, o que você acha do coaching? Eu aprovo o coaching, nunca fui contra o coaching. Só que para mim o coaching é uma pessoa que ela vai para um objeto muito direto. Você tem uma demanda e ele vai te auxiliar naquilo. O que eu falo para as pessoas que me perguntam, busque o que é o seu coaching, busque realmente qual é a real experiência do coaching, né? Porque dentro do coaching também existe, quando a gente brinca, a uberização das coisas, né? Você vai generalizar. A pessoa virou coaching porque estava desempregada, estava não sei o quê. Muitas vezes não tem nada a ver com isso. A pessoa é boa no que ela faz. Né? O psicólogo vai muito além disso. Né? Quando a pessoa chega até mim, eu primeiro tenho que saber o porquê você está chegando até mim. Né? Então, qual é a causa daquilo? Daí, juntos, vamos desenvolver todo um trabalho. O coaching não está muito preocupado nesse momento com a causa. Ele vai direto no teu objetivo. Eu quero motivação. Ok, vamos focar na motivação. Ponto A pro ponto B e acabou. E é isso, acabou, entendeu? O que vai te gerar depois? Você conta com o psicólogo. Olha que interessante. Você tem quantos anos de profissão, Bruno? Eu me formei em 99. 99. Então, nós estamos aí há 20 anos, para mais de 20 anos de profissionalismo, mais de 10 mil horas fazendo isso, então você já se tornou uma pessoa que é referência dentro desse segmento e pelo resultado que você tem hoje treinando atletas de alta performance, como o Daniel disse, nós começamos aqui nesse primeiro bate-papo. Agora deixa eu te falar um negócio, fazer uma pergunta bem particular. Todas as pessoas, nós somos seres que nós temos emoções, diversas emoções. Ao longo da vida, se você fosse pontuar, qual que é, não existe uma regra, por isso que eu quero fazer a pergunta para o profissional. Existe um momento que nós estamos mais suscetíveis a procurar uma ajuda de um psicólogo, um momento que nós passamos na vida que nós podemos estar mais suscetíveis a precisar desse profissional? Pode precisar a qualquer momento? Não, é constante. Eu vou dar um exemplo assim, você busca um médico quando você está doente. Doente, Ok. Tá, agora você não pode buscar um médico para não ficar doente? Que é a prevenção. Prevenção. Tá? A psicologia, as pessoas têm essa questão, esse rótulo, né? Vou no psicólogo, agora eu estou precisando. Você está na pior fase. Você está na sua doença aguda. E quando você fala, não, peraí, eu vou me cuidar para não chegar nessa questão de precisar, porque eu já estou, entendeu? Olha como é diferente. Não é que eu preciso, eu já faço.
entendeu? Eu já estou buscando o que eu quero. Então, todos os momentos da nossa vida, nós temos hoje censura, nós temos pequenos traumas, coisas que vão acumulando. E o que acontece quando você tem um acúmulo de problemas? Psicossomatização. Sim. E resulta do quê? Doença. Tá? Daí você pega um cara saudável. Vamos pegar teu exemplo. Você é saudável porque você toma alguma coisa, é saudável porque você faz academia, ou você também é saudável porque você cuida da tua emoção, ou da sua emoção, ou da sua higiene mental. Porque atualmente nós vivemos numa era, eu posso falar isso com você, que nós temos praticamente quase a mesma idade, onde a informação chegava com uma certa dificuldade. Hoje nós temos um excesso de informação. Isso, você como profissional, aí já dá para validar isso porque você passou de 99 para cá, muita coisa aconteceu. Com certeza. Né? Você vê que hoje as pessoas precisam, não é que sempre precisou, como você disse, mas é uma latente, uma certa urgência devido a WhatsApp, Facebook, eu preciso estar bonito toda hora, eu preciso me mostrar. Você acredita que vai haver um aumento de pessoas doentes mentalmente falando e que cada vez mais vão precisar de um auxílio de profissional, não do palpiteiro, do profissional? Perfeito, isso já existe. É a questão do eu pertencer. Né? Eu tenho que pertencer àquela situação, eu tenho que ser o mais bonito da festa, eu tenho que ser o mais legal daquele evento. E muitas vezes eu não me dou o direito nem de curtir o evento, porque eu estou tão preocupado em demonstrar que eu estou tão feliz, né? E eu estou demonstrando uma coisa que não sou eu. Né? Então, volto naquilo Talvez que não é falou. você naquele momento. Sim, né? Porque eu estou preocupado em demonstrar algo que eu estou num segundo momento, né? E a internet faz muito isso. Ela te dá essa quando você acaba ficando viciado na internet, é o que eu falo, qualquer vício não é bom, né? Você tem que saber modular as coisas. Você vai se perder, a verdade é essa. Então, quando você começa a se conhecer, você começa por limites. E o limite é bom para tudo. O limite vem desde que nós nascemos, crescemos, né? Os pais antigamente falavam o quê? Meu filho tem que ter limite. Hoje você quase não ouve isso. Entendeu? Então tem coisas que se a gente começa a resgatar, e é o que você falou, da década de 90, para entregando a nossa idade e tudo mais, esses valores hoje eles se perderam um pouco. Tá? A internet ela te traz um conteúdo muito bom em muitas coisas. Agora você sabe avaliar o que é bom e o que não é? Você sabe validar o que é bom e o que não é? Né? A gente ouve. Então você tem um conteúdo de tudo, muitas vezes muito superficial, e as pessoas no superficial se confortam. Só que o que está abaixo, né? Eu brinco e falo assim, o iceberg você vê a ponta, e o que está abaixo. Complicado. Deixa eu fazer uma colocação aqui, tem a ver com isso que está sendo falado. Vivendo hoje a era da internet, antigamente o psicólogo era mais para a maior dor, e acaba sendo ainda pai, mãe, irmão. Até o Leandro Carnal fala que se não existisse pai e mãe, não existiriam psicólogos, que ninguém chega lá e fala, o cheque especial aumentou, né? Não, você sempre vai trazer um problema relacionamental. Só que hoje nós estamos vivendo a era onde está muito forte o narcisismo, porque as pessoas estão querendo aprovação. Aprovação se a sua vida está legal e pelo clique do outro, pelo like do outro, pelo comentário do outro. Às vezes as pessoas estão tristes, abre um sorrisão, posta na internet, fecha a cara de novo. E eu vejo assim as pessoas cada vez mais perdendo tempo, como você disse, se olhando, ao invés de viver aquele momento, aquela felicidade, tentando a aprovação dos outros. Já existe patologia da pessoa que fica sem o celular, ou quando acaba o Wi-Fi, ou fica sem a bateria. Como que a sociedade médica, os psicólogos, já estão conversando, discutindo essas novas patologias ligadas à internet, tipo medo de ficar offline, medo de acabar a bateria e principalmente narcisismo, medo de não ser aceito, de não ser visto, de não ser o mais querido? Basta nós falamos que hoje existem clínicas especialistas nisso. O quanto a gente sempre ouviu vários tipos de clínicas e hoje você na verdade tem clínica que te tira da dependência do celular. Dependência do celular. Você vai para um retiro, entendeu? Que você vai ficar off. Só que é interessante porque ele cria uma dependência tão grande que as pessoas passam mal de passar mal mesmo, vira patologia. Então eu tirei teu celular, eu tirei um membro teu. Olha como o celular ele chegou a uma extensão gigante. Que doideira. Entendeu? Eu não gosto de viver meu celular. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Como você não pode ver sem celular? Eu nasci numa época que não tinha celular. Eu fiquei um mês
eu fiquei um mês sem as redes sociais, o Instagram. Ano passado eu tive um problema normal, que é comum entre as pessoas, de separação e tudo mais, e aí você leva um baque, pô. Fiquei 20 e tantos anos casado e é o tal da dependência, do costume, aquela coisa. Passei pelo psicólogo, é normal, nós precisamos de ajuda num momento desse. E aí eu decidi naquele momento, Brunão, sair fora, me desligar das redes sociais, que eu acho que eu vejo hoje o feed é uma desgraça, velho. Porque você passa aquela bagaça e o cérebro, você como o Daniel tava falando isso esses dias, que foi você que falou, Daniel? Sim, o cérebro fotografa. Ele vai fotografando e aí você começa, muitas vezes você não deu atenção para aquela crianças mortas, batida de carro, mas tá ali, tá no seu subconsciente. Você vai absorvendo. Não leu, mas fotografou. Sim, a informação tá ali. Deixa eu te falar, eu tive essa experiência, Daniel lembra, fiquei um mês sem Instagram, até, não é que eu deletei meu Instagram, eu dei uma congelada nele. Cara, parece que você vê o mundo de uma outra forma. Parece não, você vê o mundo de uma outra forma. Sim. É incrível, Bruno. Sim, é necessário. É necessário. Chamamos isso de desintoxicação, é isso? Sim, perfeito. Existe, na verdade, inclusive falando do alto desempenho, né, de atletas ou profissionais, e que eu não cuido só dos atletas, também eu cuido de alguns artistas, que existe esse movimento de desintoxicação, né? Então, assim, você precisa realmente falar assim, olha, nesse momento você vai dormir, seu celular está desligado e não está na sua cabeceira, está em outro cômodo, porque automaticamente você vai acordar à noite, você vai ligar o celular e você vai mexer em alguma coisa. Porque o inconsciente é muito mais forte. E causa uma parada que eu já percebi, e é legal a gente explicar aqui, porque às vezes os caras falam, o Nando, motivação, o ensino. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O negócio é o seguinte, nós somos seres humanos. Sim. Eu percebi o seguinte, o celular cria pessoas mais ansiosas, preocupadas, onde está o celular, a bateria está acabando, o que eu faço? Claro que se faz necessário, nós trabalhamos com isso, você trabalha com isso, você tem que atender os atletas, os artistas, mas foi falado aqui, falar do desequilíbrio, mas a gente precisa ter uma noção do que está nos prejudicando. E essa noção é uma linha tênue, o que prejudica, o que não prejudica. Sim, eu, por exemplo, o que você falou, eu trabalho com isso, eu tenho que atender o celular, mas num momento que eu estou atendendo alguém, todo mundo que está ao meu redor sabe, eu não vou atender alguém naquele momento, porque eu estou me doando naquele momento, o meu celular vai ficar desligado. O que eu falo para todo mundo eu vou responder as mensagens. Fique tranquilo, você pode mandar o que for, eu posso responder em 1, 2 horas. Eu tenho atendimentos que chegam a ser 4 horas contínuas. 4 horas? 4 horas. É bem diferente você atender alguém de alto desempenho, né? Porque eu não faço um outro questionamento. Bruno, eu recebi outro dia alguns questionamentos dizendo, Bruno, poxa, me atende online, Bruno, não faço. E não é porque eu não faço, porque eu não quero. Porque quando você trabalha com alta performance, jogadores, artistas, você tem que ver o comportamento. Então a minha base é comportamental. E a internet, olha que legal, ela te dá tudo, mas eu não consigo avaliar alguém por trás de uma máquina. Eu não sei como você está sentado, como você está olhando para mim, como está seu posicionamento, como você está agora nesse momento, por exemplo, com o dedo se questionando, caramba, nunca pensei nisso. Com certeza é isso que você está fazendo agora. Sem dúvida. E eu não sou nenhum bidu nem vidente. Uma linha... É saber interpretar. Saber interpretar os tons corporal, porque a comunicação, Daniel, que é o mestre da oratória hoje em dia, ele fala que nós comunicamos não só com a fala, mas o jeito de... Os gestos, né, Daniel? 7% são palavras. Embora essa teoria não é 100% academicamente aceita, ela é muito forte. 7% são palavras, 38% é o seu tom de voz, 55% é a sua fisiologia. Então você fala assim, pega um copo d'água pra mim. São só palavras. Sim. Agora você fala, pega um copo d'água pra mim. Puxa, a pessoa vem sorrindo. Então, comunicação, e acho que eu ia perguntar isso e acabou surgindo o assunto. Relacionado hoje, está tendo muita terapia online e esse feedback da fisiologia você não tem no online igual. A pessoa se esconde atrás da câmera. Só de eu tenho exatamente a sua frase com meu café da manhã. Então acho que todo mundo aqui, quando você falar assim, pega meu café da manhã, amor, meu café da manhã. Muda tudo, né? Muda tudo. Olha a cara do Nando. Olha o sorriso. Olha a cara do Nando. Ele já falou assim, vou aplicar isso. Não, peraí. Peraí que eu tô buscando agora pra você. Vai buscar uma trilha. Ele faz assim, ó. Aí isso ninguém tá vendo agora, infelizmente, no podcast. Mas antes mesmo do tom de voz, ó. Pega meu café lá. Essa olhada toda, esse olhinho que olha lá dentro do olho, a bolinha se conecta, né? Dá uma na hora. Então, mas aí a pergunta, você tá sendo verdadeiro ou você tá sendo um artista ali no momento? Aí a questão,
se eu estou fazendo um atendimento atrás de um computador, um videoconferência e tudo mais, eu não consigo interpretar todos os gestos, todos os conceitos. Aqui eu estou vendo o Daniel. Ele está vendo, mas ele quer contextualizar, mas aí, por isso que eu te falo, a linha é tênue. O cara está interpretando porque ele quer que uma pessoa vá lá e busque, porque ele às vezes está com preguiça de pegar o café, ou ele está sendo sincero, falando, o amor. Por isso que eu falo, Bruno, veja bem, o que você acha sobre, vou contextualizar aqui, o lance da que as pessoas fazem hoje em dia. O que é verdadeiro, o que é fingimento. O lance do ano novo. Todo mundo fala, feliz ano novo, feliz ano novo. Mas será que o feliz ano novo é o feliz mesmo lá de dentro? Eu moro num prédio de 26 andares, tem gente que não dá bom dia, velho. Você fala bom dia, a pessoa não responde. E no ano novo, você tá todo mundo lá embaixo, todo mundo se abraçando, pulando. É euforia momentânea. É a coletividade. Inconsciente coletivo. Cara, que doideira. Inclusive, quando você pergunta, tá tudo bem para uma pessoa, a resposta que você espera, tá tudo bem. Na verdade, é só um cumprimento. Sim. Porque senão, se nós fôssemos viver a realidade dos fatos, tá tudo bem, você responderia assim, você tem tempo? Exatamente. Você tem tempo para ouvir, né? É legal que eu vivi fora do Brasil, e isso é mais brasileiro. Eu falava pro japonês assim, alguém que descar, tipo, você tá tudo bem? Eu falei, tudo bem não, tô ruim, tô com dor de cabeça, tô chateado, eu falei... Em brasileiro fica impressionado, porque você só tá falando, né? Hoje você trabalhando com atletas de alta performance, artistas, a gente vai tocar num ponto aqui que é muito interessante hoje. As pessoas querem saber como são os ETs, né? Que as pessoas pensam que os caras são ETs, que os caras são de outro mundo, mas eles têm comportamentos que são padrões de comportamentos que nós estávamos conversando ontem. Eu não vou abrir, não vou falar, confidência. Mas imagina só, vamos contextualizar um jogador, vamos pegar um jogador de futebol, que o cara gosta de viver a vida, ele gosta de ir pra balada, ele gosta das moças, né? Ele gosta das menininhas, e outro já mais família. Como que divide isso? Por exemplo, você atendendo um atleta, você... claro que você não pode, como você falou, indicar ou dar conselho, mas como que você trata esse cara que às vezes exagera na balada e no outro dia... Ele cachaçou, comeu demais e ele tem um treino às 7 horas da manhã ou às 8? Deixa eu até colocar mais 1% do que o Nando perguntou aqui. Jovens, muito jovens, que já lidam com fama, com entrevista nacional, com pressão. Só para acrescentar aí na pergunta do Nando. Bom, vamos lá. Eu vou fazer questão de ler, tá? Então, fica à vontade, muito mais fácil. Fica à vontade. O que eu sempre falo é o seguinte. Atletas de alto rendimento e artistas sofrem constantemente cobranças, pressões, né? E dessa forma eles vão se deparar com situações de frustrações recorrentes, tá? E isso tudo é um gatilho que muitas vezes, quando não trabalhado, vai gerar depressão, vai gerar síndrome do pânico, ansiedade, tá? O meu trabalho é desmistificar isso, é mostrar para eles que isso vai acontecer, tá? E ele tem que saber lidar. Tá? Imagina que do dia para a noite você saiu de uma condição financeira, você saiu de uma condição sociocultural e foi inserida em outra, né? Não é que você pediu, você foi inserido, né? E como lida? Os parentes que aparecem do nada, as cobranças, e daí você pode citar, como você falou, os jogadores, mas serve para todo mundo, as pessoas que querem se envolver com você. E não, só pelo interesse. Só pelo interesse, mas são momentâneas. E elas nos lembram de uma coisa muito, muito importante. O atleta de alta performance ou o artista é um ser humano. Um ser humano. E os sentimentos dele? Em que momento fica isso? E a compreensão de tudo que ele está vivendo naquele momento? Não, vamos viver o momento. E daí quando essa pessoa cai, é pior. E é muito interessante agora o que eu vou falar. Quantas pessoas que estavam ao redor no momento da euforia, da felicidade, da festa estão lá? Cara, é impressionante. E somem. E daí é onde a pessoa mais afunda. Então a gente fala muito de jogador, mas e o artista que está vivendo um momento difícil e ele se esconde na casa dele para ficar fazendo as músicas porque ele está numa depressão? Ou o artista que tem medo de pegar avião e é obrigado a pegar um voo atrás do outro, né? O artista que não sofreu algum trauma, alguma coisa momentânea naquele dia, e ele tem que fazer um show à noite e ele não consegue subir no palco. Ou um artista que acontece muito, o Bruno. Estamos aqui com o Bruno Vieira, ele que é psicólogo, ele que trabalha com artistas, ele que trabalha com atletas de alta performance. E essa pergunta que é o linchamento nas redes sociais. Quando o cara... Porque ele tem que ser perfeito. Hoje o artista, a pessoa que está em evidência, ele não pode errar. Sim. Não pode errar.
É inadmissível. E aí acontece o linchamento através das redes sociais. Como que o cara lidar com isso? O cara tem que ter uma ajuda, tem que ter realmente um psicólogo, porque se ele bater no pé e falar, deixa pra mim, não é bem assim, né? Sim, exatamente. Ele tem que se conhecer. É a base de tudo, né? E quando as pessoas estão do outro lado julgando, o que eu brinco muito com quem julga é falar o seguinte: você já se pôs no lugar daquela pessoa? 90% fala, nossa, não pensei nisso. Então o ato de você julgar, né, apenas por julgar, é muito complicado, né? Existe muita crítica. E o que eu falo para os atletas e para os artistas: ok, vamos pegar todas as críticas que ouvimos essa semana, de repente, no momento que a gente estava de conversa. Vamos ponderar quantas críticas vieram e quantas críticas foram construtivas. A maioria é só crítica. E daí você fala, nossa, e traduz essa crítica para uma crítica construtiva. Você não consegue, porque a pessoa apenas tem o ato de criticar. Tem o ato de dar porrada, na verdade. Sim, e é uma... Desculpa te interromper, mas é uma maneira, na verdade, de falar assim, eu gostaria de estar lá. Eu quero aquela posição, eu não estou, então eu critico. Qualquer coisa. Apenas pelo ato de criticar. Um exemplo disso que o Nando falou, que a internet... O cara tá protegido atrás da telinha do celular, ele fala o que ele quiser. E um artista de renome, Fábio Assunção, virou meme com relação aos problemas com o alcoolismo, e as pessoas brincaram, não tem jeito, virou. É muito mais fácil se olhar um problema, ele tá mais de um ano limpo, tá buscando, através da espiritualidade, até através de Deus, buscar a recuperação. Ninguém fala mais, não vira meme a coisa boa, não vira meme o esforço que o cara faz, a luta que ele tá lá no silêncio. Daniel, a desgraça, infelizmente, ela conquista. E isso forte, é triste essa frase, a desgraça. A desgraça conquista. Ela conquista. A desgraça te coloca numa questão de que, assim, nossa, é ter pena, que é uma palavra que eu abomino, literalmente, entendeu? Você vai na essência dessa palavra, quem quiser buscar, não vou ficar explicando, quem vai ver o que significa o ter pena, né, ou tenho dó da pessoa. É muito feio isso, entendeu? Então, se você tem essa questão disso, busque ajudar, tá? É o que eu faço, entendeu? Eu busco ajudar. Você precisa de ajuda? Estou aqui. O que eu posso fazer por você nesse momento? Que legal. E já teve alguma situação, a gente gosta de histórias de vida, que você falou assim, uma pessoa que chegou num momento terrível, um momento assim de... Você falou, poxa, eu tenho que usar toda a minha expertise, porque essa pessoa, se eu balangar aqui, esse cara vai fazer algo... Vamos falar tirar a própria vida. Já aconteceu isso de você ter aquele cuidado e falar, poxa, que bom que você chegou aqui. Sim, constante. É o ápice da depressão, ou burnout, como alguns falam. Você chegou no limite. E quando você está com uma pessoa e ela chega em você, nesse momento, é o momento que eu, Bruno, paro tudo. Independente do próximo atendimento, independente do que eu tenho naquele momento, e eu me dou 100% para tirar pelo menos aquele momento. Porque é aquele 1 minuto ou 1 segundo que faz a pessoa pular ou cometer alguma outra coisa que para ela vai ser o fim. É menos de 1 minuto. Tá? Se você se doa, você faz. Então nós temos hoje muitas opções dentro da própria internet. Me ligue, telefone, WhatsApp, grupos de ajuda. Só que, de novo, você não está na frente. Quando alguma pessoa chega até você ou quando alguém me liga e fale, vá, porque está acontecendo tal coisa, e eu falo, gente, eu preciso parar, é interessante porque todo mundo que está ao meu redor já me entende. E mesmo que eu tenha que fazer um atendimento, por exemplo, com o Daniel, e acontece uma situação dessa, quando eu retorno, eu nunca tive uma questão, por exemplo, o Daniel falando para mim, pô, Bruno, mas aquele momento era meu, você me largou, porque ele tem uma compreensão do quanto era importante. Então não tem hora. Então essa tua profissão é linda, porque se o cara chegar para você e ligar às 5:30 da manhã, você tem que atender o cara. Dependendo de... Eu vou ajudar. Que horas que começa um show, geralmente? Vamos pegar o show legal. Existe a prévia do show, né? A pessoa que abre o show. Depois o artista entra geralmente que horas? 1h da manhã. E acaba que horas? Acaba às 3:30. Então vamos lá. Se o artista está com problema de entrar em palco, que horas que eu comecei a atender? Começou a atender ele depois um pouquinho da meia-noite. Ok. E quando ele terminou, que ele tá chorando, está num momento totalmente dele, que horas que eu estou atendendo ele? Pô, você tá a madrugada inteira, então, de alerta. É o Bruno Vieira, um profissional
podemos dizer, é o profissional da área da saúde? Sim. Psicologia é profissional Sim, da área da saúde. Com muito orgulho. Com muito orgulho aí, um cara que tem uma história fantástica, tem ajudado as pessoas, tem realmente salvado vidas, porque nós estamos aqui, nós falamos na nossa palestra que você pode... Sabe que você pode ser um anjo na vida de uma pessoa? Então o Bruno Vieira é um dos inúmeros anjos que nós temos aí. Se a gente for colocar outras profissões, bombeiro, o policial, nós fizemos vários vídeos homenageando as profissões. Já fizemos vídeos... Professor, maravilhoso. Poucos honram os professores. E, por exemplo, você teve um grande mestre. Olha que coisa maravilhosa. Sim. O grande mestre, uma pessoa que doou o conhecimento, e aí o conhecimento, ele é... Eu vejo o conhecimento como algo mutante, como se fosse... A gente está falando muito de vírus, só para você contextualizar, nós estamos passando hoje numa época complicadíssima, onde nós temos um vírus chamado coronavírus. Claro que isso aqui é tempo e espaço, você pode estar ouvindo esse podcast no ano de 2022, 2020, não importa, mas nós estamos passando um momento complicadíssimo. Mas o detalhe importante de tudo isso é que existem altos e baixos sempre em nossa vida. Com certeza. E nós homenageamos, nós estávamos falando sobre professor, você teve uma pessoa que se doou e você aprendeu. E como eu estava falando de vírus, o conhecimento ele é mutável, você aprende e acaba interpretando e até melhorando aquilo que você aprendeu. Não existe... Nós estamos em constante evolução, em constante aprendizado, não sabemos tudo, podemos mais. Então, quem foi o seu grande mentor? Quem foi o seu professor? Ou os professores? Seria uma injustiça falar que Sim, foi um professor, porque foram vários, são vários anos estudando, vários momentos da vida buscando conhecimento. Então, em cada etapa tem alguém que representou muito para mim. Então, se eu chegasse aqui e falasse, foi tal, eu estaria sendo injusto. Sim, claro. Com todo mundo que se doou para que eu pudesse aprender e os que se doaram inconscientemente também, né? Na troca que nós temos. Exemplo, no churrasco de ontem. Sim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Quantas conversas nos surgiram. E aí vem a troca, o quanto você está apto a receber, né? Tudo que você falou, eu tenho uma expressão minha que eu falo o seguinte: a criança, imagine uma esponja seca, tá? Nós somos... Quando ela está seca, ela está rígida, ela tá não sei o quê, mas a partir do momento que começa a cair água, né? Você vai ver que ela vai ficando molinha, ela vai enchendo. Ok, nós somos esponjas. Num primeiro momento você tá sólido, você tá duro. Daí caiu aquela gota d'água e ela começou primeiro a ficar mole, depois ela começou a encher, né? E aí, você vai querer que essa água seja o quê? Uma água boa ou uma água contaminada? Maravilhoso. É isso aí. E aí, Daniel? Só contextualizando, eu tive uma professora que salvou minha vida. Eu estava no segundo ano do ensino fundamental, com problemas pessoais, familiares, divórcio na família, meus irmãos parando de estudar, e eu ia para a escola não fazia nada, só ficava desenhando. Literalmente não fazia nada. E fui apelidado de bicho do mato, na rede pública, na periferia de São Paulo, na década de 80. Bicho do mato. E uma professora me enxergou, Marisa. Ela me enxergou, me puxou pelas orelhas, que hoje não pode, né? Não pode encostar. Me puxou pelas orelhas e eu cheguei em casa, aí vem um apoio muito legal. Cheguei em casa e falei, mãe, a professora puxou minha orelha, minha mãe puxou também. Falou, se ela puxou, teve motivo. Que não é a proteção desse profissional. E voltei pra lá. Cara, ela mudou a minha vida, literalmente. Talvez ali eu parasse de estudar, entrasse nas drogas, entrasse na malandragem. Eu, se você me permite pegar esse teu exemplo, ela, na verdade, não vou questionar o ato de puxar a orelha, porque hoje em dia realmente está fora do contexto, mas o que sua mãe fez, ela apenas validou. Sim. Um reforço que teve positivo, falando bonitinho da psicologia. Sim. Entendeu? Então, para você foi muito importante, tá? E aí a gente entra em outros temas que depois o Nando pode vir nos próximos podcasts conosco. A gente fala assim, o tempo de cada um, o que é o seu tempo, o que é o meu tempo, o que é o seu momento de vida, o que é o meu momento de vida. Você tocou numa coisa interessantíssima, que seria a minha segunda insight que nós temos aqui. Conforme você vai falando, vai contextualizando, porque aqui, para vocês entenderem, o podcast não tem roteiro. É ligar o microfone, vamos conversar, vamos bater papo como se estivéssemos ali no churrasco de ontem ou ali na sala de casa. Hoje se fala muito de relacionamentos. As pessoas acabam entrando numa depressão através de um forte impacto emocional, seja que elas entregam a vida delas, elas entregam a vida delas para outras pessoas. Existem algumas músicas que contextualizam isso, inclusive uma do Roupa Nova. Qual é aquela música do Roupa Nova que a gente estava cantando esses dias? Que é... Trem Azul? Não. Não.
Eu te amo e vou gritar. Por exemplo, aquela música Roupa Nova. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Sem você... Você é meu desejo de viver. Poderia ser assim. Eu me amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Alguma coisa que empoderasse a pessoa, porque na palestra a gente fala que é uma pessoa mais importante da sua vida. As pessoas falam, meu papagaio, cachorro, e nunca joga. Tem uma pior que essa, né? Que é aquela assim, bebê, gosto mais de você do que de mim. Em relação ao relacionamento entre homem e mulher, entre um relacionamento em geral, como você pode falar assim? Você falou do lance do tempo. Às vezes as pessoas estão em clinch, um não quer ver a cara do outro e tudo mais. O tempo realmente dá um slowdown, dá um... Você não é que recomenda, mas você, quando conversa com a pessoa, você faz com que ela enxergue isso para ela, às vezes, ficar quietinho e deixar a poeira baixar? Se eu usar o termo que o tempo cura. O tempo cura. Cura. O tempo cura. Só que você tem que ter o domínio do que a gente está falando, pelo amor de Deus. Lembra quando eu falei? O doente procura um médico. Entendeu? Então assim, estou doente, o tempo não vai curar, você já está doente, vamos procurar um médico. Tomando o remédio adequado, entendeu? Eu vou ser curado. O tempo cura, dentro daquilo que você precisa, entendeu? No relacionamento, conforme você vai amadurecendo e você aprende a doar de si para o outro sem esperar o que o outro vai fazer, sem gerar expectativa nenhuma. Sem gerar expectativas, que falamos no começo, sim, você já está a mais de 50% de um ótimo relacionamento. E o relacionamento, vamos abrir aqui uma caixa de Pandora, o relacionamento não tem nada a ver com o ato sexual. Lógico que não. Lógico nada, que não. Sabe por quê? Nada a ver. Eu vou contextualizar o seguinte, às vezes o cara tá preso num relacionamento e tem muito problema do cara falar assim, tanto um julgamento, né? A mulher e o homem, poxa, no meu relacionamento não deu certo por causa que isso ou aquilo, apontam um defeito. Mas, por exemplo, eles acabam se separando, acabam tendo um rompimento. Eu vou falar por mim, hoje eu tenho uma relação melhor com a minha ex-esposa do que quando eu estava casado com ela. Total, porque baixou a poeira, as feridas foram fechadas, foram curadas, vamos dizer assim, entre aspas. O tempo. Então, hoje... tenho mais paciência de ouvir, eu tenho mais paciência de ouvi-la. Então, é muito legal esse negócio desse amadurecimento e saber que não tem nada a ver. Hoje ela não tá comigo, tá tudo certo, tá tudo beleza. Mas é a mãe dos meus filhos? Sim, e olha que legal. Você falou as feridas. As feridas deixam cicatrizes. O tempo curou a ferida, mas ficou a cicatriz. Ficaram. E quando você olha para lá, o que te remete aos erros que você cometeu? Não quero fazer de novo. Porque a cicatriz ficou em quem? Ficou em mim. Ok. Então você assimila, não ficou nela. Exatamente. E aí vem a questão de você começar a se conhecer, você olhar para sua ferida e falar, nossa, não vou fazer isso de novo porque me deixou uma cicatriz. Exatamente. E é esse autoconhecimento que eu brinco tanto, né? E levo na brincadeira uma coisa muito séria. Por quê? Apenas para você deixar mais fácil o assunto. E não, Bruno, gostaria que você falasse muito isso. Tem muitas pessoas que se punem pelos erros. Nós até... Eu falo assim, eu não me julgo naquilo que eu aprovo no começo do que você contextualiza. Às vezes o que é errado para você é certo para mim. Então, o ser humano não tem uma receita de bolo pronta. Todos nós somos diferentes. Agora, o lance do cara ficar se julgando, se martirizando, que eu isso, que eu aquilo, que eu não mereço, que eu... Tem pessoas que chegam para você com esse tipo de problema, de se condenar, de se autoflagilizar. Exatamente, um flagelo. Um flagelo, exatamente. Sim, existe. E daí é aquela pessoa que não se encontra, ela vive em prol do outro e não se valoriza. Que coisa maluca. Cara, dava pra gente bater um papo aqui por muito tempo. Eu vou te convidar pra gente bater mais um papo, quem sabe numa próxima oportunidade, que seja uma oportunidade breve. Cara, adorei te conhecer numa mentoria que nós somos, várias pessoas de alta performance. Mas para finalizar, gostaria que você mandasse um recado para as pessoas. Com certeza esse podcast foi muito válido, com muito conteúdo. De repente a pessoa está passando por um problema pontual agora. O que ela pode, o que ela deve fazer? Que tipo de auxílio ou de frase que você pode deixar para essas pessoas agora? Não guarde as mágoas, verbalize. Por pior que seja, verbalize. Alguém vai te ouvir. E se não tiver alguém, manda um inbox pro Nando, manda alguma pra mim. Alguém vai te ouvir, desde que você verbalize. Vamos lá, Instagram teu tá como?
Bruno Vieira XX. Então, Bruno Vieira, arroba Bruno Vieira XX. Atenção, você que está aí nos seguindo, você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, você que está de quarentena agora por causa do coronavírus. Então, meu amigo, presta atenção. Arroba Bruno Vieira XX. Conheça um pouco mais do trabalho desse cara. Eu sei que ele voltou, agora ele se desintoxicou também. Ontem nós estávamos conversando, ele falou: Nando, voltei pro Instagram, acho que ele está sendo mentorado também. E o Vini falou assim: cara, você tem que voltar pro Instagram. Ele voltou pro Instagram e agora ele vai começar a contribuir com sua experiência, com o seu trabalho. É muito bacana, cara. Claro, se você dosar isso e usar as ferramentas de uma forma assertiva para ajudar outras pessoas, sempre é muito válido, né, Bruno? Com certeza. É isso que eu hoje busco. Legal, bacana. Mais alguma coisa? Não, da minha parte eu tenho, na verdade, agradecer. Maravilha, irmão. Gratidão a todos vocês. E, como eu falei, a minha expectativa é que eu possa atingir o maior número de pessoas, entendeu? E não salvar vidas, como a gente estava falando assim, mas contribuir para pessoas muito melhores. Contribuir para pessoas muito melhores. Daniel Zaboto. Gratidão, Bruno. Pessoa de alta performance é uma pessoa com a saúde mental em dia. E você está de parabéns pela sua profissão, pela sua iniciativa. Com certeza, maravilhoso conteúdo. Muito bom estar aqui. Para ter alta performance, para desenvolver, para ser passar por essa vida. Algumas pessoas falam assim: tem que ser feliz 24 horas. Não, vai ter altos e baixos, vão ter dificuldades na vida, mas como que você se comporta com essas dificuldades, como você se comporta nos momentos bons ou também nos momentos ruins. Então essa frase que fica no final, para você que nos acompanha aqui nesse podcast, muito obrigado. Siga então o Bruno Vieira XX no Instagram e você vai saber um pouco mais do trabalho desse cara performático, desse cara incrível. Então uma maravilha ter todos vocês aqui. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu, galera. Compartilha aí.